Bom, gente, vamos continuar aqui falando sobre sistemas interagentes. Eu vou voltar agora a falar sobre um gás clássico, mas agora eu não estou mais olhando a situação do gás ideal em que as partículas não interagem entre si. Eu vou olhar a situação que a gente chama do gás real, em que eu de fato tenho interações entre as minhas partículas. Aqui, só para deixar claro quais vão ser as interações que eu vou permitir entre as minhas partículas, vão ser interações que estão vindo de forças centrais, e, como de praxe, elas têm que ser de curto alcance. Eu não vou deixar muito claro o que eu quero dizer com curto alcance. Basicamente vai entrar em alguns pontos que eu precisar fazer algumas aproximações. Eu vou invocar que o alcance da minha função é curto o suficiente. Então aqui só relembrando um pouquinho de mecânica, né? Uma força central é basicamente o seguinte: você tem aqui uma partícula que vai estar gerando a força, uma geradora, e eu tenho uma partícula de teste aqui que está sentindo a força. E a ideia é que se eu ligar aqui uma reta entre os dois, a força que a geradora está criando na partícula de teste vai ser ou uma força assim, ou uma força assim, se ela for atrativa ou repulsiva. Matematicamente, se eu botar essa partícula geradora na origem, então a força que eu estou sentindo aqui vai ser um F de R, vai ser algum φ, que depende só da distância R entre as duas partículas e vai estar ao longo do vetor central, ou seja, está sempre ao longo dessa reta conectando a partícula teste e a partícula geradora. Esse tipo de função aqui ela é bastante interessante porque ela é sempre uma função que está conectada com algum potencial. Basicamente, você vai ter um potencial U de x associado a essa interação, tal que esse φ de x aqui que aparece nessa minha equação aqui vai ser basicamente menos a derivada do potencial. Ou seja, integrando o φ eu conseguiria obter quem seria a energia potencial responsável por essa força central aqui. Então, esse aqui é o cenário em que eu tenho basicamente duas partículas interagindo, ou seja, o problema de dois corpos. O ponto é que eu estou numa situação em que eu tenho muitas partículas. Então vamos ver aqui como é que funciona essa ideia de forças centrais na situação em que eu tenho muitas partículas, eu tenho mais do que duas partículas. Vou olhar aqui a situação com três partículas, aqui chamar partícula 1, partícula 2 e partícula 3. E as forças que elas vão estar sentindo aqui, suponha que seja uma força repulsiva, elas vão estar ao longo de retas conectando essas partículas, mais ou menos assim. E aí, se tiver uma força repulsiva, você vai ter aqui, por exemplo, aqui a força que o 2 está agindo no 1. Então, por exemplo, seria um F do 2 sobre 1. E aqui você vai ter a reação dessa força, que seria um F, 2, que seria igual a menos F2, 1. Aqui eu teria a força que o 3 age no 1, seria um F 3, 1, e aqui seria a reação F13 igual a menos F3, 1, seria a força que o 1 está agindo no 3. E aqui seria a força que o 2 age no 3. Ou seja, as interações elas acontecem em pares. Então isso é importante. Você vai ter uma resultante aqui, e aqui, e aqui, mas o ponto é que a interação vai ser entre pares de partículas, ou seja, não tem nenhum comportamento novo que surge por eu ter três partículas. É como se eu simplesmente tivesse as partículas interagindo duas a duas, e aí você soma todas as interações. O que vai acontecer também com as energias é que basicamente você vai somar a energia potencial desse par interagindo com esse par, a energia potencial desse par interagindo com esse par, a energia potencial desse par interagindo com esse par. Por que eu tenho que fazer isso? Suponha
por que eu estou tentando descrever só essa partícula aqui. A energia potencial dela seria basicamente a energia potencial tal que a força que ela está sentindo é a soma da força vindo daqui e a força que está vindo daqui. Vendo aqui qual é a conexão entre a forma da força e a energia potencial, a gente vê isso daqui de maneira clara. Vai ser, se eu tiver uma força A e uma força B como sendo a minha resultante, e ambos são forças conservativas, como o caso das forças centrais, então eu sei que o F de A vai ser menos um gradiente de um UA, e o F de B vai ser menos um gradiente de um UB. Então, jogando aqui, eu vejo que isso aqui é menos o gradiente de UA mais UB, ou seja, quando eu tomo a resultante, eu estou somando as energias potenciais. Então, eu tenho que fazer isso para todos os pares de interação. Uma outra coisa importante é que, por exemplo, se eu tenho um par de partículas assim, interagindo, eu não somo o 1, 2 com o 2, 1. Eu tenho só o 1, 2, ou seja, você não soma duas vezes a interação. Você poderia pensar que é como se essa função aqui ela já tivesse simetrizado, ou seja, as energias potenciais que você vê de fato na natureza já seriam essas somas aqui. Então, agora, com tudo isso daqui em mente, a energia potencial entre as partículas do meu gás, que vai ser uma função de todas as posições, R1 até Rn, vai ser uma somatória de I menor que J, e aqui você teria a energia potencial entre a partícula I e a partícula J. Aqui eu vou botar uma última hipótese, que as interações são todas do mesmo tipo. Essa aqui não é, a rigor, uma coisa muito necessária. Eu impus a que eu vou ter forças centrais exatamente porque eu queria ter um sistema conservativo, né? Porque essas vão ser as forças fundamentais. Todas as forças fundamentais vão ser basicamente forças centrais. E eu não quero estar, por exemplo, misturando forças de diferentes tipos, mas para simplificar a minha vida. Então eu vou assumir que eu tenho uma mesma função U que serve para todas as partículas. Então aí você vai ter basicamente U de R menos RJ, ou seja, a energia potencial vai depender só da distância entre as partículas. Então isso aqui é o que vai estar acontecendo. Essa vai ser a energia potencial do meu gás inteiro, e a partir disso daqui eu consigo tirar qual vai ser a hamiltoniana do meu gás. Basicamente, a hamiltoniana do gás real vai ser o termo cinético, que esse daqui ele fica exatamente igual, P quadrado sobre 2m, mas agora esse termo, que é a energia potencial de todas as partículas no meu gás, U módulo de RI menos RJ. Bom, vamos ver agora como é que isso daqui afeta a minha função de partição. Eu vou ter lá uma função de partição Zn, que vai ser igual. Eu vou colocar agora as correções de indistinguibilidade, ou seja, o fator de Boltzmann aqui, e aquela correção que a gente viu que tem que estar aqui quando a gente resolveu o gás semiclássico. E agora aqui você vai ter basicamente a integral sobre todas as posições e sobre todos os momentos de exponencial de menos beta vezes a hamiltoniana. Então, isso daqui vai me dar um subente fatorial, h elevado a 3n, integral dr 1 até rn. Aqui eu vou pegar a parte que está vindo da energia potencial, menos rj, dp1 até dpn, e aqui a parte que está vindo da energia cinética. E aqui fica claro que as posições dos momentos vão separar do mesmo jeito, né? Já vou botar aqui integral, indicando isso. E então aqui você vai ter basicamente uma parte cinética da sua função de partição. E nota que essa parte cinética ela é completamente independente de quem é o U. Então, por exemplo, isso daqui é exatamente a mesma coisa que está vindo do gás ideal. E aqui a gente vai ter uma coisa nova, que é o que eu vou chamar de parte configuracional da minha função de partição. Na verdade, eu vou definir aqui
Z cinético vai ser integral dp1 até dpn, exponencial de menos beta, soma igual a 1 tn, p quadrado sobre 2n. E aqui já posso até resolver isso daqui, basicamente já resolveu várias e várias vezes esse mesmo problema. A gente tem aqui basicamente uma integral gaussiana que está repetida 3n vezes 3 vezes para cada partícula do meu gás por causa das 3 direções. Então isso daqui vai ser simplesmente 2πm sobre beta elevado a 3n sobre 2. Ou seja, isso aqui é basicamente uma contribuição que no final do dia vai estar me dando um pedaço que é basicamente a repartição de energia. Ou seja, vai ter só uma contribuição para a energia interna igual a 3n-kBt sobre 2. E não vai ter mais nenhum outro efeito na minha termodinâmica. Agora, o resto aqui, vou ter esse pedaço aqui, que eu vou chamar a parte configuracional da minha função de partição. E a razão pela qual eu estou dando esse nome é que ele tem a ver com exatamente onde as partículas estão. Ou seja, é a parte da minha função de partição que está falando exatamente sobre como que as minhas partículas estão distribuídas. Ou seja, eu tenho aqui esse pedaço que está me dizendo que elas são indistinguíveis, e eu tenho esse pedaço aqui que está me dizendo que a energia do meu sistema depende de qual é a configuração de partículas do meu gás. Eu vou deixar esse cara aqui, não vou resolver ele, mesmo porque não dá para resolver ele em geral. Mas o ponto todo é que a gente tem uma função de partição que vai ser o termo cinético vezes o termo de configuração, dividido por aquela correção que basicamente está me renormalizando a dimensão da função de partição para ela ser um número adimensional no final do dia. Agora, para a gente entender o papel termodinâmico dessa função de partição configuracional, vamos olhar como é que ela fica no gás ideal, que é uma situação que a gente já olhou. Se eu voltar para cá e simplesmente substituir U igual a zero, ou seja, as partículas voltam a não estar interagindo mais entre si, você vê que esse pedaço todo aqui desapareceria. Então eu vou ter aqui um Z configuracional para o gás ideal, que seria basicamente 1 sobre n fatorial, integral dr1 até drn, isso aqui vai ser simplesmente 1 sobre n fatorial. Agora as integrais nas posições voltam a separar. Aqui teria dr1 elevado a n, e aqui a única condição é que a minha partícula está dentro da minha caixa e o volume da minha caixa é V. Então isso aqui vai me dar V elevado a n sobre n fatorial. E o que eu quero chamar a atenção aqui exatamente é nessa parte configuracional que aparece o volume do meu sistema. Por causa disso, essa parte configuracional vai afetar a derivada ΔF, ΔV, que é a pressão. Então essa parte configuracional ela vai estar influenciando com a pressão do meu gás. Ou seja, por isso que, por exemplo, eu mexia em coisas como aquela acrescentar estrutura interna, falar de um gás diatômico, botar rotação, essas coisas. A gente, no final do dia, a gente sempre chegava em PV igual a N kBt, independente de quão maluco fosse a estrutura interna do meu gás. E a razão para isso é que eu sempre estava considerando um gás não interagente, e isso sempre me dava o igual a zero quando eu ia colocar essa parte configuracional aqui da minha função de partição. Então, a razão pela qual a gente estava sempre repetidamente olhando PV igual a NKBT, PV igual a NKBT, é que esse é o termo que vem se você desliga as interações. Se você não coloca nenhuma interação no meu sistema, você vai ter PV igual a NKBT. Agora vamos olhar o que acontece com a pressão numa situação em que a minha função de partição configuracional não é V elevado a n sobre n fatorial, é numa situação que eu realmente tenho interações. Eu vou ter aqui que P seria menos ΔF ΔV, que seria menos ΔV, e agora escrevendo a energia livre em termos da função de partição, a gente teria aqui menos 1 sobre beta, vezes o ln de Z. E agora posso passar o beta para fora, isso aqui vai me dar
sobre beta, del V, ln de Z. Lembrando agora que a minha função de partição vai ser um termo cinético que depende só da temperatura, um termo configuracional dividido por uma correção. Lembrando aqui, né, a função de partição cinética dá isso daqui, ou seja, a única coisa que vai influenciar essa parte cinética é a temperatura. Então aqui eu vou abrir esse logaritmo aqui usando isso, então eu chego à conclusão que a pressão vai ser igual a 1 sobre beta vezes del V, vou ter ln do Z cinético mais ln do Z configuracional menos 3n ln de H. Então agora quando eu tomar a derivada com respeito ao volume, isso some porque só depende da temperatura, isso some porque vai ser uma constante. Então, a conclusão que a gente chega é que a pressão vai ser igual a 1 sobre beta vezes del V do logaritmo natural da parte configuracional da minha função de partição. Então, o que vai acontecer agora que eu ligar as interações no meu gás é que eu vou mudar como é que é a cara da pressão do meu gás. Ou seja, eu vou deixar de ter a lei dos gases ideais e vou passar a ter uma expressão diferente para minha pressão. Só que a cara da lei dos gases ideais já vai me dar uma dica de como que eu poderia começar a pensar em termos dessa expressão aqui, mesmo antes de eu resolver qualquer modelo com a minha função de partição configuracional, que é o que eu vou mostrar agora no próximo vídeo.